Estamos aqui mais um dia para aprender o que é essa linda e maravilhosa matemática. E para os que estiverem reclamando, lembrem-se do que o matemático disse. Se está achando a matemática complicada, é porque ainda não entendeu o quão difícil a vida é. Mas, para deixar o dia de vocês mais animadinho, ajudante, solta uma dancinha aí. What? Oh my God. Ei, lindezas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo o vídeo. Tô aqui gravando um videozinho para matar a saudade de vocês, matar a saudade de dar aula, né, que eu gosto muito. E espero que vocês também estejam com saudade para ouvir uma explicação minha. Sei que muitos reclamam que estão com preguiça de assistir a videoaula, porque é muito longa, tem semana que tem 3 aulas. Mas, então, tô aqui para acabar com as desculpas. Assistam a aula de titia, com titia, para vocês aprenderem e tentar ajudar vocês um pouquinho, tá bom? O som do cachorro ao fundo é necessário, é porque ele é o dono da casa, não eu. Então, aguentem aí, espero que me ouçam bem. Zero da função afim. A gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Como é que a gente calcula o zero de uma função? O zero de uma função é igualar a minha função a zero para descobrir qual é o valor de x, se for uma função ali direcionada a x, qual é o valor de x que me dá um zero da função. A função, ela é chamada de f de x ou de y. Se aqui tiver y também, é a mesma coisa. Então, para calcular o zero da função, pega a minha função, a lei de formação, igual a zero. Passa o 3 para o outro lado trocando sinal. O zero nem necessita, né? Então, passa o 3, fica x igual a 3. Então, x igual a 3 já é o zero da função. Se ele perguntar o ponto em que a minha função é zero, ponto ele tem que ter duas coordenadas, assim como a gente viu em plano cartesiano. Primeiro x, depois y, entre parênteses. Então, se eu fosse escrever um ponto, x é 3 e o y é 0, porque o nome já diz, zero da função é o zero do y. Então, 3,0 entre parênteses seria o meu ponto. Outra função. Se eu quero o zero da função, igual a 0, passa o 3 para o outro lado, passa o 3 dividindo, 3 dividido por 3 que dá 1. Esse 3 aqui foi um erro de programação, então eu vou falar com o meu assistente para fazer a conta direito. Então, 3 dividido por 3 que dá 1. Então, o 1 aqui seria o meu zero da função. Passando para a próxima, sem tirar o dedo para vocês não verem o erro. Não confunda zero da função com valor da função. O zero da função é o valor, mas tem exercícios que eles pedem para calcular o valor da função, como esse. Se ele quer o valor da função para x igual a 3, não é zero da função. Eu não vou igualar isso aqui a zero, porque ele não sabe, ele não está me dizendo que ele quer o zero da função. Ele me deu um x e quer saber o valor de y, ou o valor da função, para esse x. Então, no lugar do x, eu coloco 3, que aí vai ficar 3 mais 2, que vai dar 5. Então, f de 3 é 5, porque a minha função para o x3 é 5. Outro. O valor da função 2x menos 1 para x igual a 2. Pega a função, no lugar do x coloco 2, aí vai ficar 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, a minha função para o x valendo 2 vale 3. Gráfico da função afim. A gente já viu o gráfico até da função afim e já viu o gráfico até de função quadrática, né? Fazendo a tabelinha, jogando valores. Então, vamos revisar aí e aí a gente aproveita para aprender a fazer o gráfico de uma função afim. F de x igual a 2x mais 4 ou y igual a 2x mais 4 é a mesma coisa, f de x e y. Então, essa é a minha função.
Eu preciso de 2 pontos para ter uma reta. A minha função afim, o gráfico dela é uma reta, e eu preciso de 2 pontos. Um vai ser o zero da função, que é para descobrir o valor de x, onde ele passa no eixo x. Então, vamos fazer o zero da função. Igual a minha função a zero, passa o 4 para o outro lado negativo, passa o 2 dividindo, menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, menos 2 é onde ele vai passar no x. Para saber onde ele passa no y, se a função é zero, ou seja, se o zero da função, que é o y, valendo zero, me dá um x valendo menos 2, e eu marco em cima da reta do x, é porque quando o y é zero, a gente marca em cima do x. O contrário também vale. Se o x for zero, eu vou marcar em cima do y. Então, vamos ver aqui. x0 vai me dar 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0, 0, mais 4, 4. Então, para x valendo 0, o y deu 4. Sempre que uma coordenada é 0, o ponto no gráfico é marcado em cima da outra coordenada, do outro eixo. Então, se x é 0, eu marco em cima do y 4. Se y é 0, eu marco em cima do x aí, que deu menos 2. Passando isso para o gráfico, o ponto, né? Se o x é 0 e y 4, se quiser escrever em coordenadas, 0, 4. Menos 2, que foi o valor de x, então na reta de x marquei menos 2, e o y deu 4 lá, né? Então, menos 2 e 4, só marcar a reta. Se a gente fizesse por tabelinha, igual a gente fez no Quadrática, ia dar também, ó, vários pontos, só que para fazer uma reta eu só preciso de 2 pontos. Fazendo 2 pontos, a reta que passa por ela já tá aí. Então, a gente tem que fazer o zero da função, e para olhar no eixo y, eu não preciso fazer essa conta. Eu coloquei aqui só para explicar para vocês por que dá 4. Mas basta olhar o termo independente, que é o termo que não tem o x aqui. Quem é o termo que não tem o x? O 4. Então, o 4 é o valor que ele passa em y. Isso vai dar certo sempre. E aí, a gente vai para o estudo de sinal de um gráfico de uma função. Como é que a gente estuda o sinal do gráfico? Se eu quero estudar o estudo do gráfico da função, eu estou estudando y, porque eu estou estudando a função, sinal da função. Então, o estudo de sinais de uma função é o estudo do sinal do y. Quando é zero, quando é menor que zero, quando é maior do que zero. Então, ó, y, ele é zero quando ele toca o eixo x. Sempre que um eixo é zero, é porque o outro está tocando em cima do eixo aí. Então, se y é zero, está tocando no x no menos 2. Então, para a função igual a zero, o x é menos 2, por isso zero da função. Quando que ela vai ser positiva? O y, ele é positivo na parte de cima e ele é negativo na parte de baixo, ó. Positivo para cima, negativo para baixo. Então, aqui, quando que a função, esse sinal é menor, né? Quando que a função vai ser menor do que zero? Quando ela está aqui embaixo. Mas esse gráfico aqui, ele é menor do que zero antes do menos 2, né? Porque antes do menos 2, ele está embaixo. Depois do menos 2, ele foi para cima. Então, ele é menor do que zero se x for menor do que menos 2, porque ele está antes do menos 2. E se ele for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, ele está depois do menos 2, que ele está em cima. Então, antes está embaixo, depois está em cima. Antes, que é o menor do que menos 2, ele está embaixo, porque é negativo. Depois do menos 2, que é maior do que menos 2, ele está em cima, então ele é positivo, que é maior do que zero. Outra função aí. Menos 2x mais 4. Pode ser chamado de função de x, que é o f de x, ou de y, tanto faz. Para fazer o gráfico, primeiro, zero da função. Zero da função iguala a zero. Passa o 4 para lá, negativo.
e passa o menos 2 dividindo. Menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos, mais 4 dividido por 2, 2. Então, nesse caso, x é 2 positivo. Então, eu já sei que no eixo x eu vou marcar no 2 positivo. No eixo y, é só olhar o termo independente. Então, no eixo y, eu vou marcar aqui no 4 também, né? Mesmo porque a função lá é a mesma. Eu só troquei o sinalzinho ali, porque agora ela é decrescente. Então, y é 4. Tá passando no eixo y no 4. x2, y4. Vou marcar aqui. x2, y4. Faz a reta, que é o meu gráfico, e acabou se ele pedir o gráfico. Então, o gráfico eu só preciso do zero da função, que é igualar a minha função a zero, e calcular x para um lado, número para o outro. E o y é só olhar o termo independente. Como o termo independente aqui é 4, então ele vai passar no y no 4, marca a retinha. Fácil, né? E o estudo de sinal também. Primeiro, olha, onde que o y é zero? Onde é que está o meu zero da função? Tá aqui. O zero da função é onde ele passa no eixo x. Então, tá passando no 2. Então, se f de x é igual a zero, ou seja, se a minha função é zero, o x é 2, porque eu fiz a conta lá do zero da função e deu x2. Quando que a função é menor do que zero? A função é menor do que zero quando ela está embaixo. A gente falou isso agora. Então, aqui ó, é negativo para baixo. Então, ela é menor do que zero para baixo. Só que o 2 está aqui, que é o meu valor do zero da função. Ela está para baixo depois do 2, né? Então, ela está para baixo, ou seja, quando ela é menor do que zero, está depois do 2. Então, quer dizer que é maior do que 2. E quando a função é maior do que zero, ou seja, quando ela está para cima do meu eixo x, ela está para cima antes do 2. Então, se é antes do 2, é menor do que 2. Na função crescente, a gente viu que quando f de x é maior do que zero, x é maior do que o meu zero da função que deu aí o x. Quando é menor, o outro x também é menor. Na decrescente, ela é diferente. Se f de x é menor, o x é maior. Se f de x é maior, o x é menor. Aí inverte. Então, lembrem disso. O meu zero da função é onde passa no x. Então, tá passando no 2. Então, quer dizer, função zero, x2. A função é positiva para cima. Então, ela é maior do que zero para cima. Se ela é maior do que zero, mas ela está antes do 2, então o x ele é menor do que 2. E se ela está para baixo aqui, é menor do que zero. E ela está depois do 2, então é maior do que 2. Espero que tenham entendido, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode perguntar no privado, meu celular está gravado lá nas atividades. E no mais, se cuidem. Bebam muita água, exercitem a mente, fazendo exercício, lendo, não fica só no celular, não. Exercitem o corpo, saiam do sofá e vai andar, nem que seja dentro de casa, vai arrumar casa, vai ajudar a mãe a fazer as coisas, né? Ajudar não, fazer a sua parte e se cuidem. Espero que isso passe logo pra gente voltar ao normal ou ao novo normal, tá bom? Fiquem com Deus, beijinho de titia.